Glória a Deus, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor nessa noite. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, irmãos, e dar início a mais esse estudo bíblico dessa terça-feira abençoada por Deus. Antes de darmos início, vamos estar orando ao Senhor. Convido todos os irmãos a fecharmos os nossos olhos e orarmos ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, queremos nessa noite, Senhor, louvar o Teu nome, engrandecer, agradecer ao Senhor por tudo, meu Pai. Queremos nessa noite de hoje colocar as nossas vidas diante de Ti, meu Deus. Coloca aqui a minha vida em Suas mãos, coloca aqui a Sua igreja diante de Ti nessa noite, pedindo a Sua bênção, pedindo a Sua graça, pedindo a Sua unção. Queremos agradecer pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que nos alcançou mais nesse dia de hoje, Senhor. Queremos aqui, meu Pai, apresentar esse estudo bíblico diante de Ti, que seja feito tudo de acordo com o Teu querer e tudo de acordo com a Tua vontade, meu Pai. Com um tema tão importante, Senhor, que vai falar aqui do amor à igreja, o amor do apóstolo Paulo à igreja, Senhor, que nós venhamos também seguir esse exemplo de amor para com a obra do Senhor, para com os nossos irmãos também, para com o Senhor em primeiro lugar, meu Pai, que o Senhor venha produzir isso em nós. Perdoe as nossas falhas, Senhor, perdoe os nossos pecados, meu Pai, nos lave, nos limpe, nos purifique, nos aperfeiçoe a cada dia, Senhor, para nós estarmos fazendo a Tua obra, meu Deus, sem darmos espaço ao inimigo nas nossas vidas, Senhor. Quero apresentar aqui cada vida que já se faz presente, as vidas que irão chegar aqui neste lugar, que o Senhor possa trazer coberto com a Sua graça, meu Pai, com o Seu poder, com a Sua proteção. As vidas também que vão aí acompanhar pela live, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, em nome de Jesus, cada vida, e que nós venhamos sair daqui edificados pelo poder da Tua palavra, transformados pelo ensino revelador da Tua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite e desde já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar e nós vamos abrir a palavra, vamos abrir a lição, né? Na lição número 10. Nós estamos estudando neste trimestre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E nós vamos abrir na lição número 10. Lição número 10 tem como tema Paulo e seu amor pela igreja, irmãos. Vamos ver o exemplo aqui de amor, né, do apóstolo Paulo, o amor que ele tinha pela igreja. Textuário, porque o amor de Cristo nos constrange. Textuário está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Os irmãos observaram aí que é 2 Coríntios, né, capítulo 5, versículo 14, aí tem uma letrinha A do lado aí. É porque é na parte A do versículo, né? Nós dividimos o versículo, parte A, parte B. Se for muito grande, parte C, né, do versículo. Então significa que é o comecinho ali do versículo. Verdade prática. O amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Olha só. O amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Então o amor cristão nunca vai ser, né, um sentimento egoísta, ou seja, a gente pensar só em nós mesmos, né? Que vai dizer que é um sacrifício, muitas vezes abrirmos mão de algo para nós, né, em prol de um bem maior, em prol do bem dos outros, de um coletivo, de um todo. Então vamos lá para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao 10. Aqui nós vamos falar muito, né, baseado aqui nessa lição. O texto básico aqui dessa lição, né, a carta base dessa lição é a carta aos Tessalonicenses, irmãos. Vamos falar muito aqui dessa igreja, deste povo também. Então está em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 ao 10. O Pedro vai colocar aí, todos leem, todos prestem atenção para nós ficarmos aqui atentos ao que Deus quer falar nessa noite. Pode colocar, Pedro. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações,
lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém, graças a Deus. Jesus nos livra da ira futura, graças a Deus. Objetivo geral, irmãos, compreender o amor pela igreja. Objetivos específicos, destacar o amor de Paulo pela igreja, relacionar o amor com a fé na igreja, elencar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Eu vou estar lendo aqui, interagindo com o professor, e os irmãos prestem atenção, que não tem na revista dos irmãos, né? Vou ler na minha aqui, que diz assim, ó: é encantador contemplar o amor de Paulo pela igreja de Cristo. O apóstolo nos ensina que os obreiros devem zelar, cuidar e amar a igreja. A vida e o ministério de Paulo são um antídoto contra a banalização da igreja, o corpo de Cristo. Nesse sentido, somos convidados a amar a igreja e a demonstrar esse sentimento de maneira concreta. Por isso, o apóstolo a defendeu, protegeu e buscou viver na integridade as virtudes do amor, da fé e da esperança nas diversas igrejas por onde passou. Amemos a igreja de Cristo, amemos a igreja local. Nós vamos falar, né, um pouquinho sobre isso, dessa diferença, né? A igreja de Cristo e a igreja local, nós vamos falar aqui no tópico 1. Nós vamos falar. Uma coisa aqui, irmãos, ó, que eu destaquei. Diz assim, ó: é encantador contemplar o amor de Paulo pela igreja de Cristo, né? O apóstolo nos ensina que os obreiros, todos nós somos obreiros, né? Que os obreiros devem zelar, cuidar e amar a igreja, né? Então é uma obrigação dos obreiros, né? É uma missão para os obreiros zelar, cuidar e amar a igreja. Vamos lá para a introdução. Os irmãos acompanhem comigo aí na revista. Introdução. Vai dizer assim, ó: pelo menos 2 características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Olha, irmãos, que interessante. O amor cristão não é apenas um sentimento, o amor cristão é o mandamento. E mandamento é para ser obedecido, não é verdade? Glória a Deus. Tópico 1. Ah, tá. Espera aí que eu quero ler aqui a primeira referência primeiro. Aqui falou no finalzinho também sobre comunhão dos santos. Irmãos, a Bíblia sempre ensina a importância da comunhão. Isso que nós estamos tendo aqui hoje, a comunhão dos santos, a reunião dos santos. Nós somos igreja onde nós formos, né? Mas tem a reunião dos santos. Onde é a reunião dos santos? Nos cultos, né? Nos lares, onde a gente se encontrar, onde tiver 2 ou 3 reunidos. Mas dos cultos aqui na igreja é a comunhão, a reunião dos santos. E tem um versículo, irmãos, que eu fico observando. Este versículo ele está sendo muito rejeitado. Esse versículo ele está sendo muito desprezado, rejeitado. As pessoas estão ignorando esse versículo. É um mandamento de Deus também. Olha só, está lá em Hebreus, capítulo 10, vou ler do versículo 24
até o versículo 27. Pode colocar, Pedro. Hebreus capítulo 10, versículo 24 até o versículo 27. Hebreus 10, não pedi? Rapaz, o primeiro eu não pedi, já pulei logo o primeiro. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Vamos ler até o 27, irmãos. Olha só, os irmãos vão prestar atenção e preste atenção como muitas pessoas estão ignorando esse versículo, olha só. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então estimular, né? Incentivar, ajudar, animar. Nós temos esse papel de ajudar uns aos outros. Versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual dia? O dia da vinda de Jesus, né? Então aqui fala, ó, não deixando a nossa congregação. Em algumas traduções, não deixando de congregar, não deixando o costume de reunir como igrejas. E aqui fala, ó, não deixei de congregar, né? Como é o costume de alguns. Então alguns têm o costume de fazer o quê? Deixar de congregar. Hoje em dia tem um movimento que está crescendo cada vez mais, que é o movimento chamado, né, apelidado de desigrejados. Pessoas que não querem frequentar uma igreja, uma denominação. Este movimento, ele prega contra a comunhão, ele prega contra a igreja, ele prega contra a Santa Ceia, contra o batismo, né? Algumas partes desse movimento. Uns fazem também, mas não é na comunhão. Então, irmãos, eles pregam contra muitos princípios, ordenanças e mandamentos bíblicos. Fala mal do dízimo, fala mal da oferta, né? Prega tudo contra isso. Tudo que Jesus mandou ali, tudo que Jesus nos ensinou a fazer, este movimento está crescendo cada vez mais. O movimento das pessoas que deixam de congregar, o movimento das pessoas que deixam de estar em comunhão. E muitas vezes, se a gente for questionar uma pessoa dessa, ou até mesmo, não precisamos nem questionar, mas muitas vezes a pessoa fala assim, ó, a igreja sou eu. Só que isso é um pensamento errado. A igreja não sou eu, a igreja somos nós. Eu não sou a igreja sozinho. Ninguém é igreja sozinho e ninguém é igreja isolada, irmãos. Nós somos um corpo. Cada um de nós somos membros. Cada um de nós somos um membro de um só corpo. Todos nós somos membros de um só corpo. Então ninguém é igreja sozinho, essa questão de a igreja sou eu não. A igreja somos nós. E a reunião dos santos é algo ensinado por Deus, ordenado por Deus. Então esse movimento está crescendo, irmãos, mas esse movimento está equivocado. Quando a gente está estudando a Bíblia, irmãos, todos os princípios bíblicos, mandamentos, ensinamentos bíblicos, né, nos ensina isso. Nós temos nosso momento de culto, de reunião. Até Jesus falou, porque muitos falam, igreja não é parede. A igreja não é parede mesmo, não. Vou falar isso daqui a pouquinho aqui. Só que Jesus falou, certa vez que ele chegou ali no templo, aí as pessoas estavam vendendo as coisas ali diante do templo ali, né? Aí Jesus se revoltou, Jesus ali quebrou tudo ali, e Jesus falou, Pai do Senhor, meu irmão William, né? Meu xará, glória a Deus. Essa revista que não tem ninguém usando, né, Neide? Irmão Jesus, não abre aí na lição para ele, aí você mostra aonde eu estou, tá bom? Para o irmão acompanhar aí em nome de Jesus. Irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus ao estudo bíblico de toda terça-feira, estudo bíblico do Senhor. Nós estamos aí no tópico, na introdução, né? Introdução, tá no finalzinho da introdução, lição número 10. Aí viu, irmão William, nós já tivemos aqui 9 lições dessa revista aí, estamos na lição número 10. O irmão vai receber de Deus aqui em nome de Jesus. Então, irmãos, Jesus naquela situação, Pai do Senhor, diaconisa Rita, Pai do Senhor, presbítero Evaldo. Então, naquela situação onde Jesus ali, ele se revoltou contra os vendilhões do templo, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, ó, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Ele estava falando ali do templo, né? A casa do meu pai será chamada casa de oração. Então, a igreja local também, né? A nossa congregação, nós chamamos também de casa de oração. Então este movimento veio crescendo, o movimento das pessoas que não querem congregar. Mas quando nós vimos aqui na palavra de Deus, é um ensinamento, uma ordenança bíblica, nós congregarmos como igreja. Agora pode passar para o versículo 26, Pedro. Versículo 26, então é um mandamento, né, irmãos? É uma ordenança bíblica. E o que é que acontece quando nós desobedecemos a palavra de Deus deliberadamente? Olha o que vai dizer aqui, ó, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, propositalmente, né? Se pecarmos de propósito, aí vai dizer, ó,
Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas depois que nós conhecemos a verdade, depois que nós sabemos da verdade e nós desobedecemos propositalmente, aí vai dizer, ó, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Versículo 27, Pedro, olha só a expectativa que resta no versículo 26. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Irmãos, isso é muito forte, né? Uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo. Está falando o que aqui? De condenação, né? Que há de devorar os adversários. O próprio Deus, ele considera as pessoas que desobedecem a ele propositalmente, Deus ele considera como adversários, né? Inimigos da cruz, inimigos da palavra, inimigos de Deus. Isso é a Bíblia que fala, não é o pastor que inventa, né? Então, irmãos, isso é em todas as áreas. Se a gente praticar algo ali, desobedecer voluntariamente, propositalmente, sabendo que isso não é, que é pecado, que não é da vontade do Senhor. Por isso que lá em Gálatas 5, capítulo 22, onde vai falar ali das obras da carne, aí vai dizer, 22 ou é 19? Gálatas capítulo 5, versículo 19, vai falar das obras da carne, né? Então no finalzinho, vai dizer assim, ó, não herdarão o reino dos céus quem pratica tais coisas. Quem quiser conferir, pode conferir. Gálatas 5, versículo 19, que vai falar ali das obras da carne. No finalzinho vai dizer assim, ó, não herdará o reino dos céus quem pratica tais coisas. Aí está falando da prática, né? Já é algo ali proposital, já é algo consciente. Nós falamos semana passada da diferença de pecado e iniquidade. Pecado é errar o alvo, vem do grego ali, hamartia, que é errar o alvo. Então, toda vez que nós erramos o alvo ali, nós estamos pecando contra Deus. Agora, a iniquidade já é algo ali praticado constantemente. Já é algo ali que se tornou um costume da pessoa, a pessoa faz consciente, deliberadamente, propositalmente. Aí vira iniquidade. Achou, Neide? Gálatas 5,19, né? Vai falar, as obras da carne são, não é isso? Amém, irmão? Só esse finalzinho aí que eu queria focar. Ó. Não herdarão o reino de Deus quem comete tais coisas, né? Ou, em algumas traduções, vai dizer, praticam tais coisas, né? Então é o pecado deliberado. Então vamos lá, vamos para a introdução. Aqui nós falamos da importância de congregar, porque nós estamos falando aqui do amor de Paulo pela igreja, né? Agora nós vamos para o tópico 1, aí na revista, os irmãos acompanhem comigo aí. Tópico 1, nós temos aqui, deixa eu ver se são 3 subtópicos, é isso? 3 subtópicos. Primeiro subtópico é o amor. O primeiro tópico é o amor de Paulo pela igreja, né? E o primeiro subtópico é o amor como o de um pai para um filho. Irmãos, o amor de Paulo pela igreja. E aqui nós falamos que nós íamos falar da diferença, né? Da igreja espiritual para a igreja local, a igreja de Cristo para a igreja local. Irmãos, existe a igreja espiritual, que é o corpo de Cristo, a igreja invisível, mas existe também a igreja visível. Qual é a igreja visível? A igreja visível é a igreja local, são as denominações, né? São os ajuntamentos, as congregações do crente. Nós sabemos que isso tudo aqui é apenas uma estrutura, a igreja somos nós. Só que aqui nós estamos diante da igreja visível. A igreja visível representa a igreja invisível, né? Sabemos que a igreja de Cristo são os crentes de todas as épocas, os crentes de todas as nações, línguas, tribos, né? Os crentes de todas as épocas. É a igreja invisível. Aqueles que já se foram, aqueles que estão sobre essa terra também, né? Naquele grande dia não vai ter judeu, grego, né? Não vai ter nada disso. Vai ter apenas a igreja salva, lavada e remida no sangue de Jesus. Então a igreja espiritual, a igreja invisível. Mas a igreja visível é uma representação
da igreja invisível. Então nós devemos amar a igreja de Cristo e devemos amar também a igreja local. Nós nos amamos como irmãos e amamos toda a igreja de Cristo. E aqui nós vamos aprender também que nós temos que amar. É claro que Paulo ele amava as pessoas, porque a igreja são as pessoas. Mas aqui vai ensinar também que nós devemos amar também o lugar onde Deus nos plantou. Deus que nos colocou neste lugar, né? As congregações, as denominações, independente do tamanho, independente da estrutura, irmãos, é a igreja de Deus. E nós devemos amar a igreja local também. Você imagine um país lá da África, um país muito remoto, né? Imagine, um país não, uma cidade lá da África, né, irmãos? Imagine, na verdade a África é um continente, então imagine um país do continente africano, melhor dizendo, né? Imagine um país lá do continente africano, mesmo sendo um país ali, uma tribo bem pequenininha. Agora você imagine, muitos não têm assim uma estrutura, às vezes não tem aquela estrutura grande, né? Os irmãos acho que já viram vídeos, fotos de pessoas lá na África adorando, num lugar que não tem nem muitas condições. Às vezes o piso é batido, piso grosso, às vezes os bancos são pedaços de madeiras que eles fazem ali, e eles adorando, cultuando a Deus na maior alegria, né? Então não depende da estrutura para essa igreja, depende do amor, depende da fé que nós temos em Jesus Cristo. Tem igrejas que têm grandes estruturas, tem igreja que tem estruturas menores, tem igreja que tem condições precárias, mas todas são igreja de Cristo porque creem no nosso Senhor Jesus Cristo. Então não depende, irmãos, de tamanho, de estrutura, nada disso. Só depende da nossa fé em Jesus Cristo. Então temos que amar a igreja invisível e a igreja local também, onde Deus nos plantou. Vamos lá. O amor como de um pai para um filho. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Irmãos, a igreja de Tessalônica era uma igreja que era caracterizada por isso, caracterizada pelo amor. Eles amavam a Deus e eles amavam, né, uns aos outros também. Essa igreja foi muito caracterizada, marcada por isso, pelo amor e pela perseverança também, porque essa igreja enfrentava também muitas tribulações, enfrentava muitas provações, mas mesmo assim eles perseveravam. Então vamos lá, continuar aqui. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas a que Paulo plantou no mundo gentílico. Então, memorize essa palavra. Paulo plantou essa igreja no mundo gentílico. Irmãos, quem são os gentios? Aqueles que não são judeus, né? Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Veja, irmãos, vamos falar mais forte. Hoje nós temos visitante aqui, irmãos. Nós ensinamos isso. Quem são os gentios? Ah, tá. Senão o visitante vai pensar que nossos alunos não sabem, né? Que meus alunos não sabem. E os irmãos sabem. Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Olha, Paulo ele sentia até pai, né? Pai espiritual daquelas pessoas ali. Eu gerei vocês. Ele sentia até pai ali daqueles cristãos ali, tanto que ele amava aqueles cristãos. Então era um amor, irmãos, como de um pai para um filho. Então continuando aqui, ó. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Nós estamos falando aqui de amor, e o apóstolo Paulo também foi caracterizado por isso. O amor que ele tinha pelas pessoas, irmãos, pelos cristãos. Era um amor assim que, certa vez ele falou que ele até abria mão da salvação dele para que os conterrâneos dele ali, os judeus, né, e a igreja também, fosse salva por Jesus Cristo. Certa vez Moisés também falou assim, né? Moisés também: Senhor, se o Senhor não perdoar este povo, pode riscar o meu nome no do livro da vida. Isso que é um amor, né, irmãos? Abrir mão até da própria salvação, pela salvação dos outros. Isto é um amor que muitas vezes nós não conseguimos nem compreender. Somente o Espírito Santo é que pode operar este amor dentro de nós, né? Isso não significa que nós não temos que zelar pela nossa salvação, amar a nossa salvação, né?
Mas Moisés, ele queria ali que tanto que Deus perdoasse aquele povo, que ele falou algo que eu entendo até que foi algo meio imprudente, né? Risca até meu nome do livro da vida, se o Senhor não perdoar este povo, né? Mas você vê o amor que eles tinham ali pela igreja. Então, irmãos, Jesus também mostrou este amor. Porque nós vamos aprender aqui que nós temos que amar as pessoas e usar as coisas. Muitas vezes nós vemos acontecendo o contrário disso. Às vezes se ama as coisas e usa as pessoas. Mas não pode ser assim, né? O evangelho de hoje em dia, cada vez mais, muitas vezes ali interesseiro. Muitas vezes nós vemos aí lideranças amando as coisas e querendo usar as pessoas. Mas é o contrário que Jesus nos ensinou. Nós amamos as pessoas, as coisas nós apenas usamos. Olha só o exemplo que Jesus nos deu lá em Mateus capítulo 20, versículo 34. Mateus 20, 34, Pedro vai colocar aí. Mateus capítulo 20, versículo 34. Olha só o que diz aqui, ó. Então Jesus, movido de íntima compaixão, o que está escrito aqui? Tocou, né? Está cortado aqui. Tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Jesus, movido de íntima compaixão. Então Jesus, ele se colocava no lugar do próximo, né? O que é íntima compaixão? É se colocar no lugar do próximo. Compaixão significa sofrer com. É sentir a mesma dor, a mesma tristeza. E a igreja se caracteriza por isso também, né? A igreja está junto nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, momento de dor, momento também de sorriso. A igreja está junta, perseverando em todos os momentos. Tem cultos que são aqueles cultos assim, avivados, aquela coisa, né? Mas tem culto também que nós estamos naquela batalha espiritual, né, irmãos? Tem culto que é mais assim, a gente vê aquela batalha acontecendo. Às vezes falta um ou outro irmão assim. Às vezes a igreja vem todo mundo, às vezes não vem todo mundo. Mas a igreja, irmãos, ela não está apenas junto, né, nos momentos bons. Está também nos momentos difíceis, nos momentos de provações. Toda igreja enfrenta dificuldade. Toda igreja enfrenta tribulação. Toda igreja enfrenta ventos, né, que muitas vezes vêm assim na igreja. E nós vemos que os fiéis, aqueles que amam, perseveram até o fim, continuam, né? Perseveram, ajudam as lideranças, ajudam os irmãos, independente do que aconteça. Porque já pensou na primeira dificuldade eu abandonar a igreja? Que amor é esse, né? É igual um exército, eu costumo comparar com um exército. Já pensou um soldado, irmãos, não querer ir para a guerra? Soldado ficar na sua zona de conforto? Não querer enfrentar juntamente com os companheiros dele ali, né? Com os outros soldados a guerra? Isso é covardia, né? Soldado está junto para o que der e vier. Tem uma canção que fala do soldado ferido. Tem uma canção que fala, né, do soldado ferido. Soldado ferido, ele precisa de quê? De cuidados, né? E quem vai cuidar do soldado ferido? É os seus companheiros. Às vezes nós assistimos aí filmes de guerras, onde tem ali o soldado. O outro soldado, ele arrisca até a própria vida para socorrer aquele soldado que está ferido ali, mas não abandona. Pega aquele soldado, coloca no ombro ali, né? Tiroteio para todo lado, coloca no ombro ali, mas arrisca a própria vida, mas não deixa nenhum para trás. A igreja de Cristo também tem que se caracterizar por isso, irmãos, por essa característica aí, né? Não deixar ninguém para trás, não deixar ninguém passar dificuldade. Pai do Senhor, irmãos. Oi? Tem um filme, deixa eu ver se eu lembro o nome. Suzane vai me ajudar. Suzane, como é? Olha. Eu só falei do filme, todo mundo já sabe. Até o Último Homem. Anote aí, irmãos, para assistir. Até o Último Homem. O filme forte, é real. É real. Irmãos, é um crente, né, que vai para a guerra. Só que esse crente, ele não vou contar tudo não, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Esse crente, só para os irmãos entenderem, esse crente, ele não quer pegar em arma de jeito nenhum, porque ele é cristão, ele não quer matar ninguém. Mas o sonho dele era ser médico na guerra. Irmãos, depois vocês assistem. É uma bênção do Senhor. Até o Último Homem. Os irmãos já acharam aí? Se situaram? O irmão Rafael citou e já sabe onde está a lição, né? O irmão presbítero, queria falar algo? Assistiu 2 vezes, né? Esse filme é bom, irmãos. Então, isso também tem que ser uma característica da igreja. A gente não deixar nenhum soldado ferido, nenhum para trás, abandonar ninguém, né? Mesmo que a gente corra risco de vida. Agora no primeiro sinal de perigo,
abandonar o barco, abandonar a igreja, né? Ah, não, tá tendo tribulação, tá tendo provação e abandonar, irmãos. Isso não é vontade de Deus, não. A vontade de Deus é a gente estar junto ali. Tem o caso de Davi, não é isso, evangelista Roberto? Davi era para estar na guerra e aonde ele estava? No palácio, na zona de conforto. Aí o que aconteceu? Ele foi tentado. Depois que ele foi tentado, ele pecou. Depois que ele pecou, irmãos, ele começou a sofrer várias consequências ruins na família dele. Então, soldado é para estar na guerra, porque o Satanás está aí doido para pegar um desapercebido, irmãos, para acabar com a vida, né? Davi, ele foi perdoado, se arrependeu, mas as consequências ele teve ali que sofrer. Foi uma tragédia na família dele. Então, soldado tem que estar na guerra, guerreando junto com os irmãos. Já pensou? A gente sofrendo, ralando, né? Se esforçando para fazer a obra e os irmãos estarem nem aí, né? Na sua zona de conforto. Isso não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é a gente estar batalhando junto. É claro, cada um com o seu chamado, né? Cada um com a sua função. Vamos lá, subtópico 2. Vamos para o subtópico 2. O amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. O amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Tudo que nós fazemos tem que ter a motivação certa. Porque Deus, ele não vai olhar para aquilo que nós estamos fazendo. Deus não vai olhar para aquilo que nós estamos fazendo. Ele vai olhar para a motivação pela qual nós estamos fazendo as coisas. Ele olha para a intenção do coração. Não adianta eu fazer a obra de Deus, mas com interesses pessoais, né? Interesse de enriquecer, de enganar, de ficar famoso. Não, tem que ser com a motivação correta. Então vamos lá. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Irmãos, eu vou destacar aqui algo, porque sempre nós trazemos, né, ensinos práticos para as nossas vidas. Todas as vezes que nós fazemos essa lição aqui, trazemos essa lição, nós trazemos também ensinos práticos para as nossas vidas. E aqui diz, ó, um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses, ou seja, Paulo, ele elogiou aquela igreja. Então nós vemos que o elogio, ele faz parte dos relacionamentos. É ou não é verdade? O elogio, irmãos, é um incentivo. O elogio é uma injeção de ânimo. Às vezes a pessoa está ali desmotivada, desanimada, você vai lá e elogia aquela pessoa. A pessoa faz algo bem feito, você elogia. Claro que tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa não sabe receber o elogio, né? Nós temos que saber, irmãos, tanto elogiar como receber o elogio também, com toda a humildade, toda glória, honra e louvor é do Senhor. Mas o elogio serve como motivação também. Se a pessoa faz um trabalho bem feito, a gente elogia. Que bênção, ficou uma bênção, foi bom, parabéns, continue assim. É um elogio, faz parte dos relacionamentos. Agora é importante dizer o seguinte, elogio é diferente de bajulação. Alguém lembra da diferença de elogio para bajulação? Pode falar sem medo, irmãos. Elogio para bajulação. Elogio, ninguém lembra? Neide lembra, Neide está quase. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. A Neide lembrou certinho. Elogio é com sinceridade. Elogio é com amor. Elogio é com verdade, com sinceridade. Bajulação é por interesse, né? Elogio com sinceridade, bajulação é por interesse. Igual tem, às vezes a gente brinca aqui um pouco, né? Quando nossos filhos já chegam assim, pai, o senhor é maravilhoso, eu te amo, pai. Pai, o senhor é lindo. A gente fala, o que você quer, menino? O que você quer, menino? Né? Brincadeiras à parte, né, irmãos? Porque claro que nossos filhos nos... Mas é uma forma de ilustrar. Às vezes a pessoa está bajulando ali alguém interessado em algo. Às vezes não é nem com sinceridade, é com falsidade, porque está interessado em algo. Mas o importante de saber é que elogio faz parte dos relacionamentos. Esposa elogiar a esposa, né? A esposa elogiar o esposo. E eu gosto de dar um exemplo também. Quantas vezes nossa esposa faz comida, faz a janta, faz o almoço, faz refeições ali, irmãos, deliciosas. E muitas vezes nós não falamos nada. Mas se fizer salgado, né? Fizer um dia salgado, a gente fala, nossa, essa comida está salgada. Não é verdade? Se faltar sal, nossa, está faltando sal. Então pode fazer 10 pratos saborosos, mas se errar a mão nenhum, às vezes faz 10, nós não elogiamos nenhum. Mas quando faz um sem sal, mulher, essa comida está sem sal, mulher. Né, irmãos? Então o elogio tem que fazer parte dos relacionamentos também, porque isso é saudável. Bajulação é que não é, né, meus irmãos?
Então Paulo ele elogiou aquela igreja como uma maneira também de incentivar. Agora preste atenção e memorize. Aqui a liderança está incentivando, motivando a igreja. Daqui a pouco os irmãos vão ver por que eu pedi para memorizar isso. A liderança, né, o pastor elogiando os membros, a igreja. Então vamos continuar aqui, ó. Os cristãos de Tessalônica eram o objeto de amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. Os versículos 5 ao 10 da nossa leitura bíblica em classe mostram a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o evangelho. Logo, o evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. Então, primeiro, irmãos, nós falamos ali da liderança motivando, incentivando, né, animando ali os liderados. Agora, irmãos, da mesma maneira que a liderança motiva, incentiva, elogia, né, os liderados, ajuda, fortalece os liderados, as lideranças também precisam dessa mesma motivação, desse mesmo incentivo. Olha o que foi dito aqui, ó. Essa disposição dos tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. O que tocava o coração do apóstolo? A disposição, o ânimo dos irmãos. E é assim que acontece de verdade, irmãos, nas nossas vidas. Por exemplo, quando eu vejo que os irmãos estão ali dispostos a fazer o evangelismo, animados para fazer o evangelismo, isso nos fortalece. Aí a gente investe cada vez mais no evangelismo. Quando eu vejo os irmãos interessados no estudo bíblico, isso me motiva cada vez mais a estudar cada vez mais. Os irmãos interessados, isso me motiva cada vez mais, incentiva, nos dá força cada vez mais. Quando nós vemos os irmãos dedicados à obra, fazendo com amor, fazendo com zelo, fazendo com vontade, né, de servir a Deus realmente, isso também nos anima, isso também nos motiva. Agora já pensou, irmãos, o pastor vê a igreja totalmente desanimada, desmotivada, sem interesse, aí o pastor também perde as forças, não é verdade? Tem um ditado que diz assim, a união faz a força. Não é um versículo bíblico, mas não é antibíblico também. Porque a Bíblia fala, ó quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que escorre pela barba, a barba de Arão, é como os montes de Hermon. É ali que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então a bênção e a vida para sempre está na união. A união é que faz a nossa força também, meus irmãos. Então, é muito bom quando os irmãos, quando os obreiros, quando a igreja está se mostrando disposta a fazer a obra do Senhor. Então os líderes precisam também desse incentivo, dessa motivação, dessa força que vem da igreja. Olha só, para não ficar só nas minhas palavras aqui, né? Vamos aqui para a Bíblia, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao 13. É um mandamento também do Senhor, irmãos, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao 13. Diz assim, ó: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Irmãos, está dizendo o seguinte: eu peço que vocês reconheçam os que trabalham entre vós e que presidem. Presidir é o quê? Liderar, né? Está falando de liderar. Sobre vós no Senhor e vos admoestam. Admoestar é diferente de exortar. É um pouco diferente. Exortar significa animar, estar ali do lado incentivando também, chamar a atenção, tudo isso é exortar, porque às vezes a gente pensa que exortar é só dar bronca, né? Mas exortar também é animar, incentivar. Agora, admoestar sim, é dar uma bronca, é dar um puxão de orelha, né? É advertir, isso aí significa admoestar. Então pode passar, Pedro, para o próximo versículo, versículo 13, ó. Então isso aqui era um pedido do apóstolo Paulo, que todos considerassem os seus líderes, né, aqueles que trabalham no Senhor, considerassem os seus líderes. E olha só o versículo 13. E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Então é um mandamento do Senhor, assim como é um mandamento o pastor amar as ovelhas, é mandamento também das ovelhas amar o pastor, irmãos. É como eu falei no começo.
O amor cristão é muito mais do que um sentimento. O amor cristão, ele é um mandamento, e mandamento é para ser cumprido. Então nós é que temos, né, que abrir os nossos corações, e nós vamos aprender aqui que o amor de Deus, ele é derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele nos capacita para isso. Bora lá. Subtópico 3. Subtópico 3. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Então, crítico para a igreja não falta, né, irmãos? Aqui fala, num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local. Então, para criticar já tem muitos, né? Muitos ficam criticando a igreja. Eu falei aqui no começo deste movimento que está crescendo cada vez mais. Movimento de pessoas que não querem congregar, são até apelidados de os desigrejados. Esse movimento aí está crescendo muito. E esse movimento critica muito as igrejas, as denominações, critica bastante. Então, gente de fora para criticar, irmão, já tem muito. Então, o que nós menos precisamos dentro da igreja é de críticas também, né? Nós precisamos sim, é de ajuda, incentivo. É claro, né? Se tiver algo errado também, é como se diz aí, um feedback, é algo também saudável para a igreja. Se tem algo errado ali, uma crítica, como se diz, construtiva, é bem-vinda também. Agora aquelas críticas maldosas, a crítica só por criticar, porque, vamos dar um exemplo, adianta eu criticar o evangelista Roberto se eu não estiver disposto a ajudar ele? A superar uma falha, né? Superar ali uma fraqueza, superar ali talvez algo que está faltando. Não adianta só criticar, né? O bom é quando eu observo algo, identifico algo ali e eu ajudo o irmão também. Então, crítica só por crítica não resolve nada. O que resolve é quando nós estamos dispostos a fazer algo para mudar também algo que está errado. Então, vamos lá. Então, nesse tempo onde a crítica cada vez mais aumenta pela igreja local, aqui vai dizer, ó, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. A igreja aonde nós congregamos. Então, como eu falei, a igreja somos nós, a igreja é as pessoas. Nós devemos amar as pessoas e usar as coisas, mas aqui vai dizer também que nós devemos amar o lugar aonde nós congregamos, e daqui a pouco nós vamos falar o porquê. Olha só, o lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Aqui terminou, né, irmãos? Terminou esse tópico. Então, o principal que nós temos que extrair daqui é isso: amar também o lugar aonde nós congregamos, aonde Jesus nos colocou. Vamos para o tópico 2. Tópico 2 nós temos também 3 subtópicos. E o primeiro subtópico é... O primeiro tópico, perdão, é amor e fé na igreja. Vamos falar de amor e de fé na igreja. Amor e fé andam juntos, irmãos. Quanto mais nós temos fé, mais nós vamos amar. Quanto mais nós amamos na igreja, mais a nossa fé cresce e fortalece também. Olha só, subtópico 1. Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou seu amor salvífico por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho, Jesus Cristo. E nós temos 2 textos aqui na Bíblia que falam deste amor, né? Nós podemos dizer que João 3,16 é o texto áureo da Bíblia. E o que João 3,16 vai dizer? Todos conhecem, né? Mas nós vamos ler aqui, ó, João 3,16. Pode colocar aí, Pedro. É interessante que nós vamos ler 2 textos aqui parecidos, ó. João 3,16 e 1 João 3,16 também. Interessante, né? João 3,16 e 1 João 3,16. Olha o que os dois vão dizer, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora pode passar, Pedro. 1 João 3,16. Olha só, irmãos. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha uma coisa interessante que nós vamos extrair daqui. Volte no texto anterior, Pedro. Volte no texto anterior, olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Agora o outro, pode passar para o outro, Pedro? 1 João, isso.
Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O que nós podemos extrair disso? Que quem ama, doa. Que quem ama, né, irmãos, compartilha. Não somente recebe. Quem ama se doa. Aqui está falando de dar. Quem ama se doa. Porque, irmãos, o termômetro da verdadeira espiritualidade são os dons espirituais. O termômetro, o que pode medir a nossa espiritualidade são os dons? Não, né? O termômetro da verdadeira espiritualidade é o amor. Se nós queremos saber o tanto que nós estamos sendo espirituais, é o tanto que nós amamos. O contrário também é verdadeiro. Se nós quisermos saber quanto está faltando espiritualidade nas nossas vidas, nós podemos saber à medida que nós menos amamos, né? Quanto nós amamos, menos espiritualidade. Quanto mais nós amamos, mais espiritualidade. Não são os dons espirituais, é o amor. Jesus falou: assim conhecerão que vocês são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Este é o termômetro para nós medirmos a nossa espiritualidade. Vamos continuar aqui, meus irmãos. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso crer para responder a esse amor. Então, assim como Deus ele dá este amor, ele espera também que nós respondamos a este amor também. Então nós respondemos pela fé, né? Nós temos que crer que Deus nos ama tanto, que aí também ele vai nos capacitar para amar. Tem um versículo que eu acho muito interessante, que diz assim, ó: quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Como nós falamos aqui domingo, né? Quantas pessoas estão aí com medo de tudo? Com síndrome do pânico, medo de tudo, né? Se sentem inseguras, se sentem ameaçadas. Por quê? Porque não estão aperfeiçoadas no amor. Porque quando nós entendemos o amor de Deus para conosco, quando nós cremos no amor de Deus, nós nos sentimos o quê? Protegidos. Nós vamos sentir, como diz ali nos Salmos: ainda que caia 10.000 ao meu lado, mil à minha esquerda, né, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Nós nos sentimos protegidos porque nós entendemos o amor do Pai. Aí pode vir pandemia, pode vir tudo. É claro que nós vamos ter cuidado, né? Vamos ser pessoas responsáveis, mas nós não vamos ter aquele pânico, aquele pavor. A Bíblia até fala do pavor noturno, né? O medo que assola ao meio-dia, peste que assola ao meio-dia, o pavor noturno. Nós não vamos sentir essas coisas porque nós vamos estar aperfeiçoados no amor. Nós vamos saber o tanto que Deus nos ama e aí nós vamos nos sentir protegidos pelo nosso Deus. Então que este amor possa ser aperfeiçoado cada vez mais nos nossos corações, irmãos, para a glória e honra do Senhor. Subtópico 2. Vamos lá para o subtópico 2. A fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça. Deixa eu voltar aqui. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor e o vosso amor para com todos os santos. Então veja que fé e amor, né, andam juntos no nosso relacionamento cristão. Em 2 Tessalonicenses, ele arremata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Está vendo, irmãos? A fé e o amor, aqui vai dizer que a fé cresce e o amor aumenta. Podemos dizer então que quanto mais nós cremos, mais nós amamos. E quanto mais nós amamos, mais a nossa fé cresce. O amor e a fé são importantíssimos, indispensáveis, irmãos, na nossa caminhada cristã. Então nós vemos que o amor também não é uma opção. O amor é uma necessidade.
Não é aquele negócio, talvez eu ame, talvez eu não ame. O amor não é uma opção. O amor, ele é uma necessidade. Vou dar o exemplo do perdão, né, irmãos? Irmãos, por que nós temos que perdoar? Nós temos que perdoar, irmãos, muitas vezes, não é só porque a pessoa precisa. A pessoa também precisa, né? Ser perdoada e tudo. Mas nós temos que perdoar não é só porque a pessoa precisa. Nós temos que perdoar porque nós precisamos perdoar. Porque a falta de perdão é como um câncer. Tem uma frase que diz assim, que quando nós deixamos de perdoar, é como se a gente tomasse ali um copo de veneno esperando que o outro morra. Mas na verdade quem vai morrer somos nós. Nós precisamos perdoar. Ontem eu estava lendo um livro ali com minha esposa e com meus filhos. Deixa eu tocar esse microfone aqui. Nossa. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ver se esse aqui falha menos, né? Então, meus irmãos, o que acontece? Ontem eu estava lendo ali um livro com minha esposa e com meus filhos, e ali, isso veio na minha mente ali, né? O ensino que estava tendo naquele livro ali, que a gente faz o propósito de oração, e a gente lê um versículo, né? E lê um livro ali, um devocional, e ali estava falando mais ou menos isso. Aí veio bem forte do meu coração, falou, como é importante perdoar, como é importante a gente andar com o nosso coração limpo, porque o coração limpo nos traz paz, não é verdade? Se a gente ficar com rancor, quando a gente está com rancor, com mágoa, com alguma coisa ali, né? Nós não conseguimos viver em paz. Fica aquele negócio ali nos corroendo. É um negócio consumindo por dentro, irmãos, o tempo todo. Mas quando nós estamos com o coração alegre, feliz, liberado, irmãos, nós sentimos a paz. Sentimos a presença de Deus. Sentimos a unção do Espírito Santo. Não é verdade? Se a gente chegar com o nosso coração trancado dentro da igreja, irmãos, pode ser o culto mais avivado que for. Se a gente chegar com o nosso coração trancado, a gente não sente nada. Aí vamos querer procurar defeito, né? É o grupo de louvor. Esse pastor aí que é chato. É a pregação dele que é chato. Coração que é trancado, né? Aí como que Deus vai ministrar? Deus, ele ministra aos nossos corações quando nossos corações estão abertos para ouvir. Um louvor vai tocar na nossa alma, tocar no nosso coração, quando os nossos corações estão abertos. Pode ser a pessoa mais desafinada do mundo, mas se nosso coração estiver aberto, a gente vai até chorar. Oh, Deus maravilhoso. Né, Neixe? Oh, Deus maravilhoso. Um exemplo sou eu mesmo. Às vezes minha avó falava assim, William, louva aquele hino da harpa. Logo eu. Irmãos, eu comecei ali a fazer uns acordes, queria aprender violão. Só que aí depois não me interessei mais, larguei pra lá, né? Mas eu comecei a querer aprender violão. Irmão, só sabia fazer algumas notas e ficar batendo ali, ó. Blém, 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 blém. E eu ficava ali tocando um violão, louvando todo desafinado a harpa, e minha avó chorava. Minha avó achava a coisa mais linda do mundo. Por quê, irmãos? O coração estava aberto, né? Agora a pessoa com o coração trancado, irmãos, pode vir o cantor mais talentoso que tiver, o adorador mais talentoso que tiver, que a pessoa não vai sentir nada. Aí começa a achar defeito em tudo. Mas, irmãos, nosso coração tem que estar aquebrantado, porque a Bíblia fala, né, que Deus não resiste. Um coração aquebrantado, um espírito contrito, não resiste o Senhor. Não é verdade, meus irmãos? Então, o perdão nos traz cura. O perdão é a cura da alma. Tem um famoso pregador também, Hernandes Dias Lopes, vai dizer que o perdão é a asepsia da alma. O que quer dizer isso? O perdão, ele é a limpeza da alma. E ele nos traz paz, ele nos traz conforto, ele nos traz alegria. Então, nós precisamos, não é uma opção, é uma necessidade, o perdão e o amor. Amém, meus irmãos? Que Deus possa operar cada vez mais isso em nós. Vamos continuar aqui. Quem lembra onde eu parei? Na segunda parte, será? No meio? Deixa eu ver aqui. Uns para com os outros. Nem isso eu estou achando. Espera aí, irmãos, que eu vou achar agora. Vou ler de novo aqui, só para me localizar aqui. Sempre devemos. Pois é, mas eu marco na minha revista aqui diferente, então é melhor eu ler de novo para me localizar aqui. Espera aí. O apóstolo nos diz que o amor é fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor e o vosso amor para com todos os santos. Em 2 Tessalonicenses, ele arremata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Foi aqui que eu parei, né? Então vamos continuar.
Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Então é uma necessidade, né, irmãos? É algo necessário, a fé e o amor. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor. É o amor recíproco, recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Olha, irmãos, a Bíblia nos ensina algo. Fala assim, ó: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. O que está querendo dizer? Você não tem que dever nada para ninguém. Irmãos, nós não temos que dever nada para ninguém, né? Principalmente dinheiro, né? Dever dinheiro dá até morte, irmãos. Mas, irmãos, não devemos dever nada para ninguém. Dever raiva para os outros, né? Ficar com raiva, guardar. Não devemos dever nada, irmãos. Guardar nada, dever nada para ninguém, a não ser o amor. A única dívida que nós temos que ter para com o nosso irmão é uma dívida de amor. Porque por mais que a gente ame, irmãos, nunca vai ser o suficiente ainda, né? Por mais que a gente ame, não é o suficiente ainda. Porque nós não somos perfeitos igual a Jesus. Nosso amor não é perfeito igual ao de Jesus, né? Amor perfeito é o de Deus. Então, quanto mais a gente amar, irmãos, mais bênção para as nossas vidas, mais bênção para a igreja local também. Então, amor nunca é demais. Porque às vezes você pode pensar assim, né? Será que eu não estou amando demais, não? Ah, essa pessoa apronta tanto, essa pessoa faz tanto, às vezes a pessoa aí me tira do sério. Será que eu não estou amando demais? Não, irmão. Pode amar, que o amor não tem limites, né? A Bíblia fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Irmãos, eu tenho experiência assim, né, irmãos? Eu, como pastor, às vezes as ovelhas estão prontas, principalmente os jovens. Os irmãos mais, né, mais experientes já aprendem mais, se comportar mais. Mais jovem a gente sabe, né, irmão? Jovem está naquela fase de descobertas, jovem está naquela fase que quer descobrir as coisas, fase de aventura. Já passei por isso também. Mas às vezes o jovem apronta, aí na hora o pastor fica chateado, na hora o pastor fica assim. Mas, irmãos, passa um pouquinho, só o jovem vai lá: oi, pastor, pronto, já me derreto tudo, né? Então o que é isso, irmão? Porque a gente ama. Então pode aprontar, pode pecar, porque quem cuida da vida, quem muda, quem convence, tudo é o Espírito Santo de Deus, né? E a Bíblia fala o seguinte, que nós devemos perdoar quantas vezes? 70? 70 vezes 7, né? Então, meus irmãos, nós devemos perdoar sempre. Claro que Jesus fez uma representação ali, que nós devemos perdoar sempre. Porque Pedro perguntou: quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? 7 vezes? Jesus falou 70 vezes 7. Quantos dias tem a semana? 7 dias, né? 70 vezes 7. É um perdão para cada dia multiplicado por não sei. Então, meus irmãos, nós devemos perdoar sempre. E o amor cobre uma multidão de pecados. Porque quem ama vai receber de volta, vai perdoar. Os irmãos reparem na parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele pediu a herança para o seu pai, gastou ali todo o seu dinheiro com as meretrizes, pecou, né? Fez tudo que o diabo gosta nesse mundão, mas teve um momento que ele caiu em si, ele se arrependeu e ele voltou para a casa do pai. Quando ele voltou para o pai, irmãos, para a casa do pai, o pai não esperou nem ele chegar no portão, o pai já foi correndo de encontro a ele. O pai não esperou, porque o pai podia ali, né, tá chateado, falando: deixa ele chegar aqui que ele vai ver. Ele vai levar uma surra quando chegar, né? Podia pensar nisso, né, Leide? Vai levar uma pisa quando chegar. Mas não, irmãos, quando o pai viu, o pai já saiu correndo de encontrar o filho. Pegou e abraçou o filho ali. Agora você imagine, as roupas eu fico imaginando isso, né? As roupas que eles usavam antes, né? Eles usavam assim, parecendo uma bata, né? Uma bata zona que eles usavam antes. Era a cultura dos judeus usar uma bata assim, irmãos. Então eu imagino que o pai já era um senhor de idade. A gente vai imaginando assim, já conjecturando, né? A gente conjectura assim que o pai já era um senhor de idade. Agora você imagine isso na sua mente. Um senhor de idade, um velhinho, né? Segurando as roupas assim para poder correr. Pode entrar, irmão, pode ficar à vontade. Quer assistir o estudo? É estudo bíblico. Quiser assistir, pode ficar à vontade, pode sentar. Amém? Fica à vontade. Então, irmãos, o que acontece? Imagina essa cena: um senhor de idade, um velhinho segurando a roupa ali, porque a bata atrapalhava correr, né? Certa vez eu fui batizar os jovens com aquela bata, a bata era bem grandona assim, irmão, e eu fui andar naquelas pedras lá, fui dar um passo maior assim, quase que eu caio. Quase que eu caio na pedra lá, quase que eu caio. Foi o irmão Jesus que me segurou, acho. Pastor, levou aquele susto assim, né? Porque é difícil locomover com aquilo, né? Agora você imagine um senhor de idade, um velhinho, segurando ali aquela bata ali, correndo de encontro ao filho, para dar um abraço no filho.
Essa é a representação do amor de Deus, irmãos. Um velhinho correndo ali de encontro com dificuldade, correndo para abraçar o filho, não vendo a hora de abraçar o filho. Essa é uma representação do amor de Deus. E a Bíblia ali vai dizer que no lugar dele dar uma bronca, dar uma surra, ele foi colocar um anel no dedo do filho, deu sandálias novas, vestes novas, e ainda matou um bezerro cevado para o filho ali, de tanto que ele ficou feliz do filho voltar para casa. Mas aonde que eu quero chegar? Aí o irmão do filho pródigo, irmão, se alegrou com a vinda do irmão? Não se alegrou, né? Não se alegrou com a volta do irmão. O irmão do filho pródigo foi com raiva. Aí falou para o pai: ah, esse pecador aí, ó, gastou o dinheiro todo com as prostitutas e o senhor ainda vai matar um bezerro cevado? Eu sempre estive aqui com o senhor, trabalhei para o senhor e o senhor nunca me deu nada. Agora para este pecador aí o senhor vai matar um bezerro cevado? Então, irmãos, o que que acontece? Nós como igreja corremos o risco de fazer a mesma coisa. Porque às vezes a pessoa se desvia, às vezes a pessoa peca e a gente vê, a gente fica sabendo, às vezes a pessoa toca o horror aí neste mundo. Aí quando volta à igreja, aí fica recebendo olhares, né? Olhares de lado assim, irmãos. Isso pode acontecer na igreja também. Mas o exemplo que Deus quer nos dar para todos nós, é que nós temos que fazer, é igual o pai do filho pródigo, é abraçar, independente do que a pessoa fez, porque é Deus que cuida e é Deus que conhece os corações. Não igual o irmão do filho pródigo, né? O irmão do filho pródigo nem considerava mais como irmão, porque o irmão do filho pródigo falou assim, ó, esse teu filho gastou todos os seus dinheiros, ó, esse teu filho, nem chamava mais de irmão. Aí o pai rapidamente corrigiu, falou, não, esse teu irmão, ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. Amém, irmãos? A igreja tem que se alegrar, orar e se alegrar quando o pecador volta, porque há festas nos céus. Então vamos continuar. Olha só, uma referência aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 20. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Isso é forte, irmãos, olha só. Não é isso não, Pedro. 1 João, não sei se eu te pedi. Capítulo 4, versículo 20. Não pedi, mas coloca aí, irmãos. Pedro. 1 João, capítulo 4, Pedro vai achar aí, os irmãos podem anotar também. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Olha só o que diz aqui, ó. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Aqui também fala de fé e amor, né? Aqui fala de fé e amor. Porque, irmãos, para a gente amar a Deus, a gente tem que ter fé, né? Tem que ter fé que Ele existe. Agora, porque Ele é invisível, nós não vemos Deus. Então nós temos que ter fé para poder amar. Agora, se a gente não conseguir amar o nosso irmão que a gente está vendo aqui, a gente pode dizer que ama a Deus a quem a gente nem vê, né? Então é isso que está ensinando aqui, irmãos. Então é aquilo que eu digo, a igreja, ela está envolvida, a igreja se envolve, a igreja está ali junta, a igreja sofre junto, se alegra junto, sorri junto, chora junto também, a igreja está sempre junto. Mas como eu posso dizer que eu amo a Deus e amo o meu irmão, se eu não quero nem saber que Ele existe, né? Então a palavra do Senhor também nos diz isso, que não tem como amar a Deus se eu não amar o meu irmão também. Porque nós corremos o risco também de querer o Pai, mas não querer os irmãos, não é verdade? E a Bíblia fala, Pai nosso que estás nos céus. O irmão do filho pródigo foi assim, ele queria o pai, mas não queria o irmão. Então se nós queremos o pai, nós temos que querer os irmãos também, estar junto com os irmãos. Subtópico 3, vamos lá, subtópico 3. A dimensão prática do amor na igreja. Então o amor tem que nos levar à prática, né, irmãos? Eu não posso só dizer que eu amo se eu não praticar este amor, se eu não praticar as boas obras. Olha só, no ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. E de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Todos lembram, né, da parábola do bom samaritano? Passou ali um sacerdote, estava um homem ali machucado, tinha sido roubado ali, espancado. Aí passou um sacerdote, um religioso, passou direto, fingiu que não era nem com ele. Passou um levita, fingiu que não era nem com ele também. Crentes, né? Passou um crente, fingiu que não era nem com ele. Passou outro crente também, não é problema meu. Agora passou um samaritano. Samaritano eram pessoas discriminadas, né, pelos judeus. Eram judeus ali misturados, com isso eles eram discriminados também. Eram considerados ali mestiços, misturados, eles eram discriminados. Mas foi justamente o samaritano que parou ali, limpou os ferimentos daquele homem ali, ainda levou aquele homem para cuidar daquele homem ali, né, irmãos? Então foi o amor na prática. E fizeram uma pergunta para Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? Aí foi quando Jesus contou essa parábola do bom samaritano.
Então quem é o nosso próximo, irmãos? O nosso próximo é só os crentes? O nosso próximo é só aquele que faz bem pra gente? O nosso próximo, irmãos, é todo aquele que precisa de ajuda. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que está precisando. Independente se é crente, espírita, né, do candomblé, independente de qualquer coisa. O nosso próximo é aquele que precisa de ajuda. Esse é o nosso próximo. Então vamos lá, continuar aqui. Paramos aqui na parábola do bom samaritano. Num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades. Até dar uma pausa aqui, viu, irmãos? Visitar os irmãos em suas enfermidades. Agora tem uma coisa interessante também, lá em Tiago. Tiago diz assim, ó, está alguém enfermo? Chama os presbíteros. Presbítero naquela época lá, a mesma coisa que pastor, né, liderança. Chame os presbíteros, e os presbíteros vão lá, vão orar, vão ungir com óleo e vão orar, e a oração da fé curará o enfermo. Então, da mesma maneira que nós temos, né, essa missão também de visitar os enfermos, mas os enfermos têm também o papel, né, irmãos, de avisar se tiver enfermo, porque às vezes o pastor nem sabe. A pessoa somos da igreja 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, e a gente não sabe. Aí quando pergunta, estava enfermo. Então as pessoas têm que falar também, ó, estou enfermo, pastor, vem aqui fazer uma oração. Ou então não tem mais fé para ser curado, né? Às vezes fica meses sem ir na igreja, enquanto nós temos autoridade para chegar lá, repreender a doença, e a pessoa no próximo culto está adorando a Deus. Porque e corre isso também, né? Corre isso, parece que a gente está assim. Porque a Bíblia fala, tá alguém doente, chama os presbíteros. Ele vai ungir com óleo ali, e não é o óleo que vai curar, viu, irmãos? A oração da fé curará o enfermo. A oração da fé. Isso. Fé de quem está ministrando, fé de quem está recebendo também, e é o Espírito Santo que faz a obra, né? Então nós temos também, né, essa missão, essa função de visitar os enfermos, e aqui fala, ó, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Então, irmãos, às vezes as pessoas, a gente fala, né, a importância de estar nos cultos e tudo, a pessoa pensa que nós estamos falando bobagem, ou que é uma besteira, que não precisa disso. Não, irmãos, aqui fala da gente incentivar uns aos outros, estimular uns aos outros, animar uns aos outros, né, a se alegrar, sorrir junto, chorar junto, orar uns pelos outros. Temos os cultos de orações aqui também, além de todos os cultos que nós fazemos oração também, temos os cultos específicos de orações também. Então é a igreja unida, é a igreja orando. É por isso que eu até falei para os irmãos, eu estou pedindo uma nova direção das lives, porque as lives, como que nós começamos a fazer as lives? Começamos a fazer no período de pandemia. Só que a pandemia, irmãos, ainda está aí, né? Não é claro que não acabou. A pandemia ainda está aí, só que já está tudo liberado. As igrejas estão abertas, está tudo liberado. Então a pandemia não tem impedido ninguém de trabalhar, de ir no supermercado, de ir no banco, de ir numa lotérica, de ir em lugares que muitas vezes são até superlotados. Por que vai atrapalhar de ir justamente na casa de Deus, a casa de oração, a casa onde nós podemos receber o milagre, né? Então as lives também, buscando novas direções também. Eu falei com Deus, estava orando com Deus, falei, está na hora do povo voltar para a igreja, do povo congregar, do povo cultuar, do povo adorar, do povo se levantar. Porque é o que Deus já vem falando. Às vezes a pessoa pensa que é o pastor, é os irmãos que estão falando. O que está falando é Deus. Deus já vem falando aqui muitas vezes neste lugar aqui, irmãos. Se a gente falta um culto, aí no outro a gente já está mais desanimado. Se a gente fica 2 cultos sem vir, aí no terceiro já está mais desanimado ainda. Fica 4, 5, 6 cultos, 1 mês, 2 meses, irmãos, para voltar é uma luta. Eu tenho conversado com uma vida que está me falando isso. Uma vida está me falando isso, irmãos, esses dias. Falando, eu quero voltar, estou com saudade, estou com vontade, quero voltar, mas não está sendo fácil. Está sendo luta, é uma luta travada. Aí eu me lembrei de uma frase que eu ouvi esses dias. A frase diz assim, ó: da igreja para o mundo é um pulo, mas do mundo para a igreja é uma guerra. E não é verdade, irmão? A pessoa esfria, a pessoa fica travada ali, todo sentimento ruim aparece, fica com vergonha,
né? Fica com tudo. Tudo o inimigo coloca na mente da pessoa ali para a pessoa não voltar. Conheço pessoas, eu creio que todos nós aqui conhecemos, né? Tem pessoas na minha família, irmãos, se batizaram, participavam da Santa Ceia, congregavam. Hoje em dia, irmãos, para ir na igreja é uma luta tão grande, é uma luta travada que a gente vê aquela opressão. Então, meus irmãos, nós temos que perseverar, temos que vencer muitas barreiras. Às vezes eu fico admirado, né? Às vezes está o tempo bom e aí vem, falta um monte de irmão. Às vezes o tempo tá bom, às vezes faltam os irmãos, né? Uns viajam, outros faltam. Mas tem dia que tá o maior toró, maior chuva, maior coisa. Eu falo, meu Deus do céu, essa chuva, como é que os irmãos vão para a igreja? Às vezes não pensa, né? Nessa chuva, como é que os irmãos vão para a igreja? E às vezes é o dia que mais vai a gente para a igreja. Então, irmãos, isso nos surpreende às vezes, né? Mas por quê? As pessoas estão vencendo barreiras. Porque, vamos dizer a verdade, irmãos, nosso sofá é um convite para ficar em casa. A cama é um convite para ficar em casa. Minha esposa tinha uma vontade de ter uma televisão no quarto. Ela estava com vontade de ter televisão no quarto, né? E ela falava, às vezes eu ficava desapercebida. Ela, não, estou com vontade de ter uma televisão no quarto. Nós viajamos lá para Caldas Novas, Diaconisa Rita. Aí lá em Caldas Novas tem um quarto que tem uma televisão no quarto, né? Tem um quarto lá que tem uma televisão. Aí a gente fica deitado lá com o controle remoto na mão, mas é bom, moço. E quando chove, então, barulhinho de chuva e nós, ó, rapaz, mas esse negócio é bom. Aí minha esposa, ó, né? Aí minha esposa quer ter uma televisão no quarto. Aí, de tanto ela falar, eu falei, já, tá na hora de botar uma televisão no quarto mesmo. Aí fomos lá, compramos uma televisão, botamos na sala, botamos outra no quarto, arrumamos nosso quarto lá, botamos a cama, fizemos uma organização, ficou aquele clima tão bom, um clima agradável, né? Aquele negócio tão bom assim. Aí eu deitei lá na cama lá e fiquei com o controle e falei, rapaz, mas esse negócio é bom mesmo. Aí eu pensei, se a gente não tiver cuidado, a gente não quer mais ir para a igreja não. Fica aqui e não quer mais ir para a igreja. Certa vez o pastor Everaldo pregou, né? Quem é o seu Deus? É o sofá? É a televisão? Quem é o seu Deus? Pregou forte, essa pregação foi forte. Mano. Então nós temos que ter cuidado, sabe com o quê? Com a zona de conforto. A zona de conforto, irmãos, faz com que a gente fique relaxado e depois para voltar é uma... Então, mesmo que a gente venha arrastando, irmãos, arrastando, tem dia que a gente vem arrastando. Mesmo que tem dia assim que a gente vem arrastando, irmãos. É claro que tem hora que a gente fica impossibilitado, tem enfermidade também às vezes vem. Mas mesmo que a gente venha, irmãos, arrastando, é importante estar na casa do Senhor, congregando, porque isso dá força para a gente perseverar até o fim. Então vamos lá continuar. Nosso amor não pode ser só de boca. Ah, eu amo, eu amo, eu amo, mas não demonstra esse amor. E aí? Olha só, 1 João capítulo 3, versículo 18. 1 João capítulo 3, já estamos quase encerrando, irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 18. Coloca aí, Pedro. Olha só, mandamento bíblico, olha só. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então não pode ser só de boca, né? Tem que ser com atitudes. Porque o amor cristão também tem essa característica, né? O amor cristão também não é só um sentimento. O amor cristão é ação, é demonstração. O amor cristão, irmãos, o que é o amor cristão? É você desejar para o outro aquilo que você quer para você, desejar coisas boas, abençoar. O amor cristão é você orar pelaquela vida, é você desejar que aquela vida ali seja restaurada, liberta. O amor cristão não é guardar mágoas daquela pessoa. Certa vez nós falamos que amar é diferente de gostar, porque gostar envolve gosto. Tem gente que gosta de certo tipo de comida, outras pessoas não gostam. Deu o exemplo de jiló uma vez, né? Tem gente que gosta de jiló, outros não gostam de jiló. E pra gente saber se a gente gosta ou não é só experimentando. Então, irmãos, nos relacionamentos também é assim. Tem relacionamentos que nós experimentamos que nós não gostamos, é ou não é verdade? Tem relacionamento que, dependendo do relacionamento, não nos faz bem. Tem relacionamentos tóxicos. Então isso envolve gosto. Então nós não somos obrigados a gostar, mas nós somos obrigados a amar. Porque amar é desejar o bem, independente do que a pessoa faz. Amém? Quer falar? É verdade, irmãos. Este é o maior de todos os mandamentos, né? Amar a Deus e nosso próximo como a nós mesmos. E olha que esse mandamento aí nós pensamos que Jesus ia aliviar um pouco, né? Jesus veio no tempo da graça, acho que Jesus vai aliviar um pouco, porque amar é muito difícil. Jesus, irmãos, ele fez foi ampliar esse mandamento, né? Jesus foi intensificar esse mandamento. Jesus falou assim, ó, vocês ouviram o que foi dito? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo? Pois eu te digo, você vai amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo assim como eu vos amei. É mais difícil ainda, né? Amar como Jesus. Irmãos,
mas é um mandamento. Pastor William, mas isso é impossível. Aí a Bíblia fala, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Para nós é impossível mesmo, mas para Deus não é. Vamos lá, tópico 3, para nós encerrarmos esse estudo abençoado. Tópico 3, tópico 3 vai dizer, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Vamos falar dessas 3 virtudes. O que são virtudes? Qualidades, né? Fé, amor e esperança. Irmãos, nós precisamos desses 3, são essenciais: fé, amor e esperança. Agora lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, vai dizer o seguinte: e restam essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios 13, 13 vai dizer, restam essas 3 coisas: fé, esperança e amor. Mas dessas 3, a maior é o amor. Quando eu li essa primeira vez, quando eu li isso, eu fiquei assim, meio assim, né? Pensativo, quando eu li a primeira vez. Eu pensei, nossa, o amor é maior do que a fé, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então a fé é essencial na nossa caminhada também, né? Aí eu pensei, mas como assim o amor é maior do que a fé? Os dois não são do mesmo tamanho, não? Os dois são importantes, né? Mas a Bíblia fala que desses 3 o maior é o amor. E por quê, irmãos? Por enquanto nós precisamos de fé. E Jesus até diz, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, porventura encontrará fé? Então nós precisamos de fé até Jesus voltar. Agora, depois que Jesus voltar, irmãos, que nós já tivermos ali glorificados, salvos, nós vamos precisar de fé? Não vamos precisar mais de fé, nós já vamos estar com Ele, vamos estar salvos, né? A esperança. Esperança, a Bíblia também fala, esperança que se vê é uma esperança, né? Esperança que não se vê é uma esperança. Mas aquilo que nós vemos, como que nós esperamos? Porque aquilo que nós vemos, nós não precisamos esperar mais, nós já estamos vendo. Então, a fé um dia vai passar, não vai precisar mais. A esperança, nós precisamos ainda de esperança. Mas quando nós estivermos salvos, glorificados com Jesus, nós não vamos precisar mais de esperança, nós já estamos com Ele. Agora o amor, nós sempre vamos precisar do amor, sabe por quê? Porque o amor é eterno. A Bíblia fala que Deus ele não contém amor, a Bíblia fala que Deus ele é amor. A essência de Deus é amor. Então Deus é eterno, o amor também é eterno. Então o maior de todos é o amor. O apóstolo Paulo falou, né? Podia falar em línguas, dar todo o meu dinheiro para os pobres, podia fazer tudo, mas se eu não tivesse amor, de nada valeria. O amor é o maior e mais nobre de todo o sentimento que existe, irmãos. Então vamos lá. As 3 virtudes teologais. 1 Tessalonicenses 1:3. Veja que o apóstolo diz em sua oração. Olha a oração que ele fez, irmãos. As 3 virtudes estão nessa oração aqui, ó. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, primeira virtude, do trabalho do amor, segunda virtude, e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança, terceira virtude, em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Assim, as 3 virtudes que foram uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Olha, irmãos, as 3 são importantes e devem participar da vida da igreja local. Vamos lá para o subtópico 2, falar dessas 3 virtudes rapidamente aqui, ó. Subtópico 2, a virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Então a nossa fé vai ter evidência. A nossa fé tem que ter evidência. Se eu digo que eu creio, irmãos, eu tenho que demonstrar isso também, não só por palavras, mas por evidências também. Porque, irmãos, nós fazemos aquilo que nós acreditamos, é ou não é verdade? Nós fazemos aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. Se eu acredito que servir a Deus é o melhor para mim, eu vou servir a Deus. Agora, se eu acreditar que eu posso viver no mundão, que eu não preciso de Deus, eu vou viver no mundão, eu faço aquilo que eu acredito. Por isso que é importante ter fé em Deus e demonstrar essa fé também na prática, para que sirva de testemunho e de exemplo também para outros, que a nossa fé não é aquela fé só de teoria, é uma fé na prática, meus irmãos. Jesus ele falou
que a vossa luz brilhe diante dos homens, né? E as vossas obras sejam vistas diante dos homens, para que glorifiquem ao Pai que está nos céus. Para que outras pessoas também, né, se espelhem nisso aí também. Existe uma diferença de você dar uma esmola, a Bíblia fala, né? Quando você der uma esmola, não deixe que a sua mão esquerda, né, veja o que a direita está fazendo. Então está falando que é no secreto, né? No secreto. Agora, irmãos, quando a igreja vai evangelizar, tem como ser no secreto? Todo mundo está vendo, né? A igreja vai evangelizar, todo mundo ali está vendo. Mas nessa situação aí, isso é até um ensinamento bíblico. Que a vossa luz brilhe diante dos homens e as vossas boas obras, para que glorifique ao Pai que está nos céus. Então, quando as pessoas estão vendo ali uma equipe da igreja evangelizando, as pessoas, olha, esse é o povo de Deus. Povo de Deus que faz a obra. Eu já passei por isso, irmão. Já vi pessoas evangelizando no hospital e falei, olha, povo da igreja ajuda os outros. Isso é importante para dar testemunho de Jesus nas nossas vidas. Então vamos lá. A fé, irmãos, não pode ser também só de boca, né? Ela tem que ser demonstrada em ações. Olha o que diz em Tiago 2, versículo 18. Tiago, capítulo 2, Pedro vai colocar aí. Tiago, capítulo 2, versículo 18, diz assim, ó. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Está querendo dizer assim, você diz que tem fé, mas cadê as tuas obras? Então é o seguinte, eu vou mostrar as minhas obras para que você veja que realmente eu tenho fé. Então as obras, irmãos, é uma evidência da fé também. Senão vai ficar só na teoria, né? Vai ficar só nas palavras também. As obras acompanham também a fé, a evidência da fé. Vamos lá, subtópico 3. A virtude do amor. Falamos da fé, agora vamos falar do amor. Em 1 Tessalonicenses 1, versículo 3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. Olha a motivação certa aí, irmãos. Trabalhar, mas motivados pelo amor do Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. Depois os irmãos leem lá 1 e 2 Tessalonicenses, que os irmãos vão ver que essa igreja era caracterizada pela prática do amor. Era evidenciada por isso, a prática do amor. E foi elogiada, né? Então a igreja que tem amor é uma igreja elogiada. Vamos lá, subtópico 4. A virtude da esperança. Como nós já falamos várias vezes do amor, né? Vamos falar do último aqui para nós encerrarmos. A virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem um sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão a paciência da esperança? Era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. E eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. Olha, irmãos, essa alegria que nós temos que ter, ela vem do Espírito. Porque se a gente depender da situação para nos alegrar, muitas vezes a situação vai estar adversa, é ou não é verdade? Então nós não podemos depender da circunstância. Nós temos que depender de Cristo. Temos que depender do Espírito Santo, porque a alegria é um fruto do Espírito. Amor, paz e alegria, né? A alegria é um fruto do Espírito. Então quanto mais cheios do Espírito Santo nós ficarmos, mais nós vamos nos alegrar no Senhor e menos nós vamos nos abalar, né, pelas situações, irmãos. Mais fortes nós vamos estar. E olha que quem ensinou isso foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando estava numa prisão, que ele escreveu ali aos Filipenses, né, numa prisão em Roma, essa prisão era totalmente precária. Era uma prisão úmida, era uma prisão escura, era uma prisão mal cheirosa, né? E ali, o apóstolo Paulo, dessa prisão, ele escreveu: alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Como com a pessoa presa, sofrendo, passando fome, frio, muitas vezes nudez, podia ainda pedir para as pessoas se alegrarem, né? Se alegre. É porque ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo e a alegria dele não dependia da situação, da circunstância. A alegria dele dependia do Senhor. A nossa alegria, a nossa paz não depende das circunstâncias, depende de uma pessoa. Não depende de algo, depende de alguém, e esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui, ó. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Irmãos, e quem já experimentou isso? Isso é verdade, né?
A esperança traz alegria. Quantas vezes você amanheceu assim um dia triste, ou alguma situação está te deixando triste, né? Você fica ali triste com aquela situação e tudo, mas quando você lembra de Jesus, quando você lembra que Jesus vai voltar, quando você lembra que você serve um Deus todo-poderoso, você consegue, mesmo sofrendo, você sentir ali uma alegria no seu coração, um conforto, um consolo, né? Creio que todo cristão já experimentou isso. É o consolo do Espírito Santo nos momentos de adversidades, irmãos. Que Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Já falei para os irmãos, certa vez eu estava tão triste, eu era novo convertido, aí eu fui para a igreja, irmãos, aí teve algumas situações na igreja lá, né, que eu sei lá, eu recebi foi uma seta, que eu era novo convertido, não tinha experiência nenhuma. Aí no lugar de eu chegar em casa feliz, irmão William, no lugar de eu chegar feliz, eu cheguei, foi triste em casa lá, né, assim, cheguei da igreja, meu Deus, o que está acontecendo? Cheguei, foi triste. Aí eu deitei na cama lá triste, minha esposa até me chamou para jantar. William, vai jantar? Não, vou jantar hoje não, vou ficar deitado aqui, estou triste, vou ficar triste. Aí, irmãos, eu deitei lá, mas eu resolvi orar a Deus. Eu falei, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor nunca nos abandona. Eu creio que o Senhor está aqui. Eu falei para Jesus, falei, Jesus, deita aqui do meu lado. Pedi, irmãos, Jesus, deita aqui do meu lado, fica aqui comigo. Irmãos, na mesma hora eu me arrepiei assim, chorei e senti aquele consolo, aquele conforto dentro de mim, irmãos. Dormi, na mesma hora dormi assim, acordei no outro dia, outro estado de espírito, totalmente feliz, alegre, irmãos. Então é só chamar que Ele vem. Chama que Ele vem, né, meus irmãos? Então a esperança, ó, isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Então essas pessoas eram pessoas que tinham esperança, mas isso não significa que as pessoas não tinham dificuldades, né? Eles passavam sim por dificuldades, eles passavam por tribulações, só que a esperança, irmãos, ajudava eles vencerem todas as tribulações. E é isso, irmãos, se a pessoa perder a esperança, a pessoa que perde a esperança, perde a vida. A pessoa que perde a esperança, perde o sentido de viver. Por que pessoas se matam? Pessoas se matam porque perderam a esperança. As pessoas quando se matam, irmãos, na verdade elas não querem se matar. Elas querem matar aquela dor que ela está sentindo. Elas querem matar aquilo que está matando elas, né? Então são pessoas que perdem a esperança. Existem, em relação à esperança, existem 3 tipos de pessoas que a Bíblia ensina. O apóstolo Paulo falou aos crentes de Tessalônica também, falou, eu não quero que vocês sejam como os demais que não têm esperança. As pessoas que não têm Jesus, não têm esperança. A pessoa acha que não vai passar dessa terra, né? Comamos, bebamos e logo depois morreremos. É isso que os gregos pensavam naquela época também. Então as pessoas que não têm Deus não têm esperança, não sabem nem o que vai acontecer, né? Depois dessa vida, não tem esperança. O apóstolo Paulo falou, eu não quero que vocês sejam como aqueles que não têm esperança. Porque o mesmo Senhor vai ressuscitar os mortos, né? E nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Então tem pessoas que não têm esperança. Agora tem pessoas que depositam a esperança no alvo errado. Lá em Salmos 20, versículo 7, vai dizer assim, ó, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Ou seja, até tem esperança, mas deposita a esperança no alvo errado. Só que a palavra também vai dizer, mas nós faremos menção do nosso Senhor. Então existem aqueles que não têm esperança, aqueles que têm esperança no alvo errado e aqueles que têm a verdadeira esperança, a esperança no alvo certo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós faremos menção do nosso Senhor. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer, na sua carta também, ele vai dizer, ó, nós temos uma viva esperança. No mundo existe um ditado que diz assim, a esperança é a última que morre. Esse ditado não serve para nós, porque a nossa esperança nunca morre, porque a nossa esperança é Jesus, e Ele está vivo pelo século dos séculos em nossa vida também. Então a tribulação é importante, porque a tribulação vai aperfeiçoar a nossa paciência, aperfeiçoar a nossa perseverança também, e aperfeiçoar a nossa esperança em Cristo Jesus. Olha só o que a Bíblia diz para nós estarmos encerrando. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5, Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5, coloca aí, Pedro. Diz assim, ó, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, olha, gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação, olha porque é importante a tribulação, a tribulação produz a paciência, e nós precisamos de paciência. Pode passar, Pedro. E a paciência produz o quê? A experiência. Não é verdade, irmãos? A gente passa por situações assim que muitas vezes a gente pensa que não vai conseguir vencer, a gente vence e isso produz experiência para nós. A experiência produz a esperança que nós tanto precisamos até o fim, né? Pode passar, versículo 4, versículo 5.
E a esperança não traz confusão. Nosso Deus não é Deus de confusão. A esperança não traz confusão, irmãos. Nós cremos. Olha só. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha, a esperança é importante e a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus nos foi derramado, nos foi dado pelo Espírito Santo do Senhor, irmãos. Então, o amor de Deus nos ajuda a ter esperança, porque nós vamos crer tanto que Deus nos ama, e isso vai nos ajudar a que a nossa esperança cresça cada vez mais. Por isso que eu digo, se a gente tiver o coração travado, trancado para as coisas do Senhor, a fé vai embora, a esperança vai embora, quando vê que não, se brincar, até a salvação vai embora. Amor, esperança, fé. Nós aprendemos a importância dessas 3 virtudes, né? São essenciais. Conclusão, para nós encerrarmos, vai dizer o seguinte: esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Irmãos, amem o ministério segundo o coração de Deus, hein? E todas as igrejas também, né, irmãos? Estamos falando porque nós congregamos aqui, mas nós temos que amar todas. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo. Por isso devemos amá-la. Então não caia nessa conversa aí de pessoas que são contra a igreja, irmãos. Ah, não precisa de igreja não precisa disso, eu sou a igreja. Não, o negócio de eu sou a igreja, nós somos, né? Nós somos a igreja, irmãos. Então ame a igreja local também, porque a igreja local é a representação visível da igreja invisível, e a igreja local é uma bênção aberta na comunidade. Amém, meus irmãos? Essa foi a aula, lição número 10, né, desse dia de hoje. E a nossa próxima aula, na terça-feira que vem, é o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Só faltam 2 lições, né? 3. Só faltam 3 lições. E eu já comprei a nova revista, e a nova revista está uma bênção do Senhor também. Os irmãos já se preparem para adquirir a próxima revista. Então, meus irmãos, nessa noite de hoje, vou pedir para minha esposa passar aqui a salva, para nós dizimarmos e ofertarmos na casa do Senhor. E eu vou pedir hoje para o evangelista Roberto, né, está fazendo aqui o encerramento, orando pelos dízimos, pelas ofertas também, para a glória e honra do Senhor. E pode dar o encerramento também, tá bom? Evangelista Roberto, para a glória e para a honra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Aplaudo o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus.